Olá, traders. Meu nome é Oliver Vélez e eu sou o seu trader para toda a vida. Eu quero que vocês imaginem que você tem uma corda longa e em um lado da corda está preso a um balde cheio de dinheiro, a uma mala cheia de dinheiro. E o outro lado está amarrado num círculo preso no seu pé. E do outro lado, no chão, está o seu futuro, os seus lucros futuros. Do outro lado, na mala de dinheiro. E aí você começa a andar pra frente. E o que acontece? Os seus lucros não virão com você. E você anda mais. E você se separa dos seus lucros futuros. Você cresce a distância entre você e os seus lucros futuros. E a distância fica maior e maior e maior, até que toda a corda fica esticada. E aí neste momento, se você durar o suficiente, na sua caminhada, se você durar o suficiente em chegar ao lugar aonde toda a sua corda já não está mais frouxa, está esticada. Mas e aí você não vai parar aí. O momento que você chegar nesse ponto, que você sentir isso, que já não tem mais, que a sua corda já não está mais frouxa, que ela está esticada, e é aí que você começa a subir de nível. Porque disso que se trata a jornada. A jornada se trata de você durar até chegar nesse ponto aonde a sua corda não está mais frouxa, está esticada. E cada passo que você dá a partir desse ponto particular traz os seus lucros para frente, os seus resultados para frente. Eu adoro essas coisas do trading. Adoro o fato que é difícil. Adoro o fato que é desafiador. Adoro que expõe as minhas fragilidades. Faz ver aonde eu estou falhando, o que está faltando em mim. Me desafia de uma forma, porque eu tenho que saber mais e mais quem eu sou. Eu adoro o fato de que uma pequena porcentagem das pessoas conseguem viver disso. Muitas pessoas não apreciam isso do que nós chamamos de trading, e é o que faz ele especial. Essa é uma jornada, mas é uma jornada que nunca acaba. E por causa que é uma jornada, você precisa ver como você está desenvolvendo, madurando. É desafiador todos os dias, de uma forma diferente. Tem esses aspectos no trading que eu absolutamente amo. Eu estou melhor do que eu estava na semana passada? Eu estou melhor do que no ano passado? Eu estou progressando ou eu estou indo para trás? Ou estou estagnado? Na minha experiência, a maioria dos traders eles são iludidos da onde eles estão na jornada do seu trading. A maioria dos indivíduos caem no grupo de trader casual, encontrando parâmetros incorretos para saber aonde eles estão em uma jornada até a maestria no trading. Todo mundo que faz essa atividade de trading
que foi... Todo mundo que foi mordido pelo mosquitinho do trade tem um desejo: se tornar um participante mais sofisticado no mercado, se tornar um master. Isto é o que acontece quando você é mordido por esse bichinho do trading. Então é necessário para os traders que estão nessa jornada poder determinar aonde eles estão na jornada pessoal do trading. A maioria das pessoas não tem ideia quais parâmetros usarem ou como chegar a uma conclusão da onde você está na sua jornada. As duas formas que a maioria dos novatos fazem, que eles usam ou eles acham que eles deveriam usar para determinar onde eles estão, é o seu número de lucro e tempo nesse jogo, número 2. Essas duas coisas são as mais inapropriadas, as mais imprecisas, especialmente na primeira parte do desenvolvimento do trader. Não pode ter menos precisão, menos efetividade em relação ao seu crescimento. Eu diria que no primeiro quarto da sua vida como trader é inapropriado olhar para os seus resultados, para olhar para os seus lucros, monitorar o seu progresso como guia ou um parâmetro no seu PNL, nos seus lucros, Profit and Loss. Porque nesses primeiros anos, muitas vezes, e quase todas as vezes, tem uma disparidade entre a imagem da sua conta e o seu crescimento. Você cresce o oposto no começo. E é isso que faz o começo tão incrivelmente frustrador para a maioria dos traders. Eles sentem que eles estão crescendo, eles sentem que eles estão mais sofisticados, eles sentem que estão mais inteligentes do que o ano passado, do que o mês passado, do que o quarto passado. Eles sentem mais conhecedores, mais maduros, mas as suas contas de trading não fala isso. Fala uma realidade totalmente diferente. Se você tiver esperança de suceder em alguma coisa na vida, o primeiro que você precisa entender antes de qualquer coisa, antes de você ter uma habilidade, antes de você se tornar melhor do que qualquer pessoa, é que você precisa durar. Para você ganhar, você precisa durar. É a primeira coisa. Você pode ter 0 habilidades, mas se você durar o suficiente, mesmo assim você vai conseguir. Porque a maioria das pessoas neste mundo não conseguem durar em nada. A maioria das pessoas desse mundo vão voar como moscas na primeira parte de dificuldade. Pela segunda, terceira, quarta dificuldade, quase todos já foram embora. 80% das pessoas já foram eliminadas. Só com as dificuldades. O conceito de longevidade, o conceito de perseverança é eliminar o tempo. O tempo geralmente é um eliminador.
Se você ficar com algo, ficar fazendo algo o suficiente tempo, em algum momento você vai ficar bom nisso. E aí, quando você chega nisso, um pouquinho de habilidade, um pouquinho de talento, um pouquinho de know-how te leva ao topo, se você durar o tempo suficiente. Os primeiros anos da sua vida de trading são os mais difíceis, porque durante esse período que os seus lucros não falam nada sobre o seu progresso, sobre o seu conhecimento, sobre o seu crescimento. Sim, é possível crescer imensamente nos primeiros 2, 3 anos e ter os seus lucros não falando nada similar a isso. O seu PNL não é um testemunho do seu crescimento. Os seus resultados é um mentiroso. Vocês veem? A vida não recompensa a sorte. A vida recompensa os que duram, os indivíduos que duram mais que qualquer pessoa. A vida funciona para essa pessoa e aí essa pessoa começa a experimentar o que muitas pessoas dizem que é a sorte. A sorte brilha para aqueles que duram. Para aqueles que puseram o esforço suficiente, o tempo que foi necessário para durar. O tempo e o esforço autêntico. O tempo para você durar mais do que a maioria. E o esforço. E aí, o que você precisa é um pouco de talento depois que você durou. E nada mais. Uma das coisas mais difíceis de fazer no começo, se você não tem um guia, se você não tem alguém na sua vida que está constantemente te lembrando, constantemente te motivando, constantemente te mostrando a luz da atenção, o fato que você está experimentando o crescimento internamente e que você não está vendo evidência física disso. Esse fato é o fato que o crescimento está acontecendo. E é uma das maiores tragédias na vida de trading, porque as pessoas não duram o suficiente para permitir que a sua corda se estique. Elas não andam longe o suficiente. Elas não andam, não puxam o suficiente. Elas não duram o suficiente. Pessoal, tudo se trata de mudança interna primeiro. Se tornar melhor você, mais disciplinado, mais atento, se tornar um melhor trader antes de você chegar lá. E aí o dinheiro virá. E essa é a minha experiência pessoal nisso. E isso é o que nós fazemos. Mas todo mundo quer uma receita de micro-ondas. E este é o problema. Querem o fácil, querem agora. Por que eu não posso fazer seu curso, Oliver, e ter sucesso na segunda-feira de manhã? Bom, e eu digo, me diga algo na vida que você pode fazer assim.
O que você pode fazer na vida em uma semana? Qual maestria você... Aonde que a maestria vem rapidamente, assim? Me mostre. E eu te garanto que se você... Qualquer coisa que você pode fazer facilmente não é algo... Um nível de... Você não consegue chegar num nível de proficiência? Ou o pagamento é baixo? O pagamento está lá para você porque no trade a maioria das pessoas não vão durar, a maioria das pessoas vão... as paixões vão morrer, as pessoas vão ficar sem dinheiro antes de chegar na linha de chegada, as pessoas não vão conseguir. Por isso que o pagamento é alto lá em cima, porque você é a minoria. Então, você precisa entrar aqui com o mindset correto. Não, isso é um processo, vai levar tempo. E você vai lutar para estar na frente das massas. A sua cabeça tem que estar na frente do que é a maioria. Até que aconteça isso, não vai chegar lá. O seu pagamento virá por você estar lá na frente. Microsoft opera da mesma forma para todos os traders do planeta Terra. Escutem com atenção. É a coisa mais democrática do mundo. Ele não opera diferente para você porque você é branco ou preto ou alto ou magro ou gordo, bonito, rico, pobre. É a mesma ação para todo mundo. A jornada de cada um nesse jogo do trading, isso é uma jornada. E a jornada é individual. Todo mundo vem a esse jogo com um set único de características. Algumas pessoas são mais disciplinadas naturalmente que outras. Algumas pessoas são mais emocionais que outras. Algumas tendem a ser mais matemáticas, mais analíticas. Algumas pessoas vêm com esse jogo com tantas coisas na sua mente que é muito confuso. Algumas pessoas lidam bem sob pressão mais naturalmente que outras. Isto é individual. A sua natureza é individual. E é a beleza disso. Porque só depende de você. Ninguém aperta o botão de compra ou venda. Ninguém te força a você entrar pesado ou leve. Ninguém te força a você deve adicionar ou não. Devo realizar lucros agora ou não. Se eu realizar lucros agora, eu devo realizar metade, um terço, ou devo realizar com tudo. Nenhuma dessas decisões são terceirizadas, são todas suas. Você pode fazer o que você diz que vai fazer, porque saber o que vai fazer, o que tem que fazer, não é garantia que você vai fazer. O pensamento na sua cabeça, a voz que não se cala o dia inteiro, essa voz que você se acostumou tanto a escutar ela cada segundo na sua vida,
até o ponto que você não percebe que você está sendo manipulado por essa voz toda a sua vida. Esse é o seu ego. E no trading é a última coisa que você quer que esteja presente. A última coisa que você deve estar escutando é o ego. Porque o pensamento, que é o ego, o pensamento nunca pode ser consistente. O pensamento nunca pode ser confiável. Os seus pensamentos te traem no seu trade, fora do trade, na sua vida. O trade é uma visão microcósmica da sua vida. Então, o que eu faço com os traders que eles pensam muito? Eles sabem, eles podem te dizer, eu ensino eles a deixarem o seu ego sozinho, a não alimentar ele, ou seja, a não fazer o que o ego está dizendo. Nós não seguimos nossos pensamentos, nós seguimos um plano. O plano substitui o ego. Então, nós destronamos o processo de pensamento. O seu plano de trading é uma substituição para o seu ego. E quando você começa a substituir o seu plano de... Quando você começa a aplicar o seu plano de trading, quando você começa a dar ao pedaço de papel, o poder, a decisão de poder, você tira isso do ego e o ego vai se revelar. Ele é como o CEO que está administrando a sua vida por um longo tempo e ele não quer ser demitido. Sempre que o ego se sente ameaçado, que é o seu plano de trade, ele diz, não, vamos fazer diferente. Sabe, você deveria deveria pegar esse dinheiro agora, você já está com $300 positivo em 4 minutos de trade. Pega isso, realiza, peraí, sim, devo realizar. Deixa eu ver meu plano. Não, meu plano diz que eu só tenho direito a realizar lucros quando a ação se mover a uma nova máxima. Não se moveu a nova máxima ainda. Fazer isso uma e outra vez, a sua voz vai se calando, até que ela não esteja lá na sua cabeça. O que esse período faz, como eu disse a vocês, constrói disciplina, constrói resiliência, constrói todas as qualidades que nós respeitamos de uma pessoa. Você não passa e não muda cada momento. Eles ficam sempre estritos ao plano, não mudam, até que o plano diga que é hora de ser estopado. Não são enganados. Não são enganados, são sólidos. Então, construa esse caráter e construa também a experiência, que é o objetivo número 1. Eu preciso me tirar da frente do mercado. Eu preciso controlar. Eu preciso controlar e arrumar a minha disciplina, a minha falta de disciplina. E pega uma coleção de laws, divide eles e veja qual é o denominador comum de todos esses laws. E aí, através desse processo de eliminação, o denominador comum, sempre que você encontrar é isso que faz as coisas diferentes, até que você... era isso, eu tinha que fazer isso. Não tenha medo se a sua operação não funcionar. Você
Não pode ter preocupação do futuro. Se essa vai ser um dos trades que não vão funcionar. Ou se esse será um dos trades que irá funcionar. Isso não é você que tem que decidir. O que você tem que ter cuidado é: eu estou operando um evento sólido? Isso é um evento numa localização boa? Ou há conflito de alguma forma? Ou seja, eu estou operando isso contra uma média móvel? Eu estou operando isso numa posição errada? Eu estou lutando contra a cor? Eu estou lutando a tendência? Essas são as coisas que estão no seu poder para você fazer. Depois que você checou toda a sua lista, ok, eu tenho uma operação sólida, está numa localização boa, não há conflitos. Ou seja, eu não estou violando nenhuma regra. Então esse é o seu destino. Se ele funcionar ou não, não está nas suas mãos. O que está nas suas mãos é você tomar o seu stop. E aí é onde os números começam a entrar na questão. Você precisa deixar os números fazerem o seu trabalho. Então você coleciona 20 trades fazendo a coisa correta. E aí você senta e no final desses 20 trades você investiga. O que aconteceu? Por que eu estou negativo? Ou por que eu estou positivo? Qual foi meu trade, meu pior trade? Vamos ver eles. Qual foi meu melhor trade? Vamos ver ele. Por quê? Fique firme para se tornar uma pessoa de princípios primeiro. Esse é o seu primeiro passo à maestria. A ter tantos princípios que nada pode fazer você violar a sua palavra. E seu plano de trading são as guias da sua palavra. As regras são o substituto da experiência. Então as regras são necessárias, as guias são necessárias, os planos são necessários, os mapas são necessários antes que você tenha a experiência. Tem muitos traders que têm medo que um trade não vai funcionar. Veja, você sempre vai ter trades que não vai funcionar para o resto da sua vida. Você não pode ser enganado por isso. Você só quer perder da maneira correta, só isso. Você entende que a psicologia é grande parte desse jogo. Trabalhar em se tornar um trader sem medo é crucial. E o que eu digo um trader sem medo? Um trader que sabe o que está operando e opera sem duvidar, sem pensar um segundo. Quando você sabe que você faz a coisa correta, está fazendo a coisa correta, se você for estopado, e daí? É um trade numa coleção de trades. E não é a sua culpa. Quando você faz a coisa correta, não é a sua culpa. A ação que foi estúpida. A experiência é a melhor experiência. O que eu sou bom em guiar você na experiência correta. O caminho correto. Então, a experiência é a melhor professora, e da forma apropriada de você falar com um estudante sobre a experiência dele é vendo com o número 20. A eliminação a eliminação do seu ego cria o espaço
para uma nova voz vir a existir, que é a voz da experiência. A voz do ego é a voz impostora da voz real, que é a voz da experiência. Essa é a voz que você quer ter na sua cabeça. E isso não acontece nos seus primeiros anos de trading, porque você não tem experiência suficiente. Mas quando você chega num ponto de inflexão de experiência, isso cria uma voz que vem da experiência. E você precisa encontrar uma forma para você usar o seu loss, para eles pararem de ser algo que você tem medo, e você tem que entender, esse loss está me fazendo melhor. Aprenda a aceitar o seu loss, aprenda a usar eles. Eles são os anjos, eles te apontam o caminho. Os seus loss é como uma dor nas costas, que não é agradável, mas a dor está te mandando uma mensagem. Veja, não ponha seu dedo no fogo, não toque o vidro afiado. A dor são mensageiras, não tenha medo da dor. O lado perdedor é com você. Porque o mercado não pode estopar a si mesmo. Então, por causa que o mercado não pode parar, não pode se estopar, ele precisa que você pare ele. Ele não precisa de você para fazer dinheiro, mas ele precisa de você para parar quando algo não está correto. Precisa que você pare o jogo quando você está perdendo muito. Então o seu primeiro objetivo não pode ser fazer dinheiro, porque você não se tornou alguém diferente de quem você é agora. E se tornar alguém diferente requer mudança com o tempo. Controlar o lado perdedor cria o lado ganhador. Não é ao revés. Não é ao contrário. O seu rol é você cuidar do lado perdedor, não do lado ganhador. Isso é o rol do mercado. E eu te prometo que por certeza matemática você vai ter lados ganhadores. Se você é habilidoso em manter o seu loss pequeno, veja os ganhadores aumentarem automaticamente. A disciplina é o elixir mágico que separa dos que têm os que não têm. E não importa qual medo estamos falando, não importa em qual campo estamos falando, você verá que os mais disciplinados são os que se diferenciam. O item central que separa os que conseguem e os que não conseguem está diretamente ligado ao nível de disciplina. Quanto mais você pratica a disciplina, mais esse músculo fica. É como um músculo. Trabalhe esse músculo. O seu plano é o substituto do seu pensamento. Você não tem que ficar pensando. Você precisa determinar o que fazer
próximo que está no seu pedaço de papel, não o que você está pensando. O propósito da lista é você substituir você. E o que eu quero dizer com você é o ego. E o ego é pensamento. Os seus lucros futuros estão presos dentro dos seus loss atuais. Você tem que quebrar eles e abrir. Os seus trades ganhadores futuros estão com você agora. Sabe onde eles estão? Dentro dos seus trades perdedores. Eles estão escondidos lá. Primeiro, você precisa perder essas coisas. E a forma que você perde essas coisas, você perde da maneira que você perde maus hábitos, ganha bons hábitos, é através do loss. Então você tem que abrir esses trades, abrir eles e olhar para dentro deles. Você não faz nada para produzir os gains, mas você faz tudo para prevenir o loss. Eu faço tudo para me manter vivo nesse jogo. Eu trabalho do lado perdedor e o mercado trabalha do lado ganhador. Eu tenho que sair do caminho do mercado, sair da frente do mercado. Eu não faço o mercado subir, mas eu posso fazer o stop se ele não continuar subindo. O trading, o mercado é uma visão microcósmica da vida. As mesmas características para ser um trader, para operar corretamente, são as mesmas características para viver a vida corretamente. Se você trabalhar em se tornar um trader mais disciplinado, é impossível essa disciplina não transbordar para outras áreas da sua vida. Então você faz o trading como um veículo para a disciplina estar em todos os lados da sua vida. Não importa qual foi o seu resultado daquele dia. Sempre que você tem algo para que aprender, algo que foi tipo um aha moment, ou algo para você aprender, você não experimenta o medo, somente o medo experimenta. Somente o ego experimenta o medo. E o ego não é você. O ego são os seus pensamentos. Então se você pensar, todo medo da sua vida é um pensamento. O medo desse trade não andar, o medo de eu ser atropelado por um carro. Se você não foi atropelado por um carro, é um pensamento esse medo. O medo de falhar na prova, isso é um pensamento. Então todo medo é um pensamento. Sem pensamento, você não experimenta medo. Se você fizer o que eu te falo para viver uma vida de trader sem pensamento, só operar o que você sabe, sem pensar, você não vai ter medo, porque você não tem medo do que você sabe, você só tem medo da incerteza, do que você não conhece. O medo nunca é real. Em um período médio de 85 anos de vida, de expectativa de vida, nós experimentamos 15 medos, 15 medos reais na vida. Todos os outros medos são mentiras, são medos psicológicos, medos criados pelo ego. Relaxe os seus ombros agora. Relaxe. E você vê que você está num estado constante de medo. O medo é a base de
todos os problemas, não somente da vida, mas no trading também. Então, se nós falarmos de uma personalidade de trader que tem o maior medo, sim, é o pensador. É a pessoa que constantemente está pensando. Ela vai ter mais problemas no trading. Nós estamos removendo a palha do palheiro, uma a uma. Alguns de vocês têm um palheiro maior que outro, mas essa é a vida. Então, alguns de vocês precisam remover muito mais palha do que outros. Alguns de vocês precisam, mas não importa, precisam fazer mais que outro, mas não importa, porque cada um tem a sua própria jornada. Não importa quão grande seja a sua palha, você precisa começar a tirar ela. Porque a remoção de cada coisa é o passo adiante na sua jornada. No começo é imperceptível, mas é a melhora. É uma melhora. Operem as probabilidades, pessoal. Operem as probabilidades. Procure coisas que têm probabilidades decentes. Não é garantia que isso irá funcionar 100%, mas se ponha na melhor probabilidade possível. Se você está experimentando qualquer forma de uma emoção, se você está nervoso no trade, isso são coisas de novato, é normal. Você já se perguntou por que você está nervoso? Ou por que você está com medo? Você já se perguntou realmente o que eu estou realmente com medo? É uma pergunta que você realmente deveria investigar em si mesmo. Porque a resposta dessa pergunta é um rompimento no seu processo. É chegar em um lugar onde você já não tem medo. E quando você não tem medo, você tem a liberdade. O ego é falso. O ego pretende ser algo. Ele finge ser algo. E para manter a sua existência, ele precisa ser utilizado. E precisa que alguém acredite. Você precisa acreditar que a voz na sua cabeça é você. É a única forma que ele consegue ter uma realidade, é quando você dá a sua realidade a ele. Não importa como foi o seu resultado aquele dia. Se você teve alguma coisa que você melhorou, ou alguma coisa que você aprendeu, um momento ahá, primeiro você precisa perder essas coisas. Primeiro você precisa perder a sua bagagem. Quando você perde a disciplina, você precisa ganhar a disciplina. Quando você perde os maus hábitos, você tem que ganhar os bons hábitos. Então a maneira que você muda é através de um loss. Se você se tornar mais disciplinado,
no trading, é impossível você não ser mais disciplinado em outros aspectos da sua vida. Então você pega o trading e utiliza isso em todas as áreas da sua vida. Você precisa encontrar uma forma de se convencer que perder corretamente é a chave para ganhar. E não a chave para ganhar é perder. Você não pode ganhar sem perder. Você perde para ganhar. Respeite o seu loss. Honre o seu loss. Honre a arte de perder corretamente. Porque ganhar é sorte, mas perder corretamente é habilidade. Você não pode perder corretamente e não ser sortudo. E não ter sorte. Para ganhar você pode ter sorte. Então honre o seu loss. Pratique isso. Se torne um esperto em perder. E eu te prometo que o mercado vai cuidar por si só dos gains. O mercado sobe por si só. E o que ele precisa é que você pare. O loss precisa da sua ajuda. Então se você se tornar um master perdendo, o mercado vai apreciar isso e vai cuidar do lado ganhador. Como eu sempre digo, o mercado é uma versão microcósmica da vida. E isso é o que faz ele tão especial, tão vivo. Isso é o que nos faz manter vivos. Porque você não pode ter certezas no mercado. Você precisa encontrar uma forma de usar o seu loss e eles param de ser algo que você tem medo de fazer e você começa a entender: esse loss está me fazendo melhor. Aprenda a usar o seu loss. Eles são anjos, eles apontam o caminho. O seu loss é como a dor no corpo, que não é gostoso, mas a dor está te mandando uma mensagem. Veja, não ponha o seu dedo no fogo. Não toque o vidro afiado. Eles são mensageiros, não tenha medo deles. O lado perdedor está com você. Porque o mercado não pode parar a si mesmo. Por causa que o mercado não tem paradas, não pode parar a si mesmo, ele precisa que você pare ele. Ele não precisa que você ajude ele a fazer dinheiro, mas ele precisa que você ajude ele a parar o jogo quando você está perdendo muito.
seu role mais importante, a sua função mais importante é cuidar do lado perdedor, não do lado ganhador. E do lado ganhador é a função do mercado. E eu te prometo que, por certeza matemática, você vai ter lados ganhadores. Se você é habilidoso e mantém o seu loss pequeno, veja os seus gains começarem a empilhar um em cima do outro automaticamente. A disciplina é o elixir mágico que separam os que conseguem e os que não conseguem na vida. Não importa em qual campo estamos falando, no campo do trading ou qualquer outro campo, você sempre encontrará que aqueles que excederam a média foram os mais disciplinados nessa indústria. A chave central, ou item central que separa os que não conseguem aos que conseguem, está diretamente atado ao nível da disciplina. Quanto mais você pratica essa disciplina, mais forte é como um músculo. Trabalha esse músculo. A disciplina é uma das coisas bonitas da disciplina, traders, é que ela é universal. Você não pode se tornar mais disciplinado em uma coisa e não ter essa disciplina. Ela não ter essa disciplina em outras áreas da sua vida. Os seus gains futuros estão presos dentro do seu loss atual. Abra eles. Os seus trades futuros ganhadores estão com você agora. Sabe onde eles estão? Dentro dos seus trades perdedores. Estão escondidos aí. Você precisa abrir os trades perdedores e olhar para dentro deles. Você não faz nada para produzir o gains, mas você faz tudo para prevenir um loss. Você faz tudo para se manter vivo. Eu trabalho do lado perdedor, o mercado trabalha do lado ganhador. Eu preciso sair da frente do mercado. Eu não faço o mercado subir, mas eu posso parar de lucrar quando o mercado está subindo. Eu preciso me tirar da frente do mercado. Eu preciso me controlar. Eu preciso arrumar a minha falta de disciplina. O segredo está no loss. E você pega uma coleção de loss, abra eles, quebre eles, abra eles e veja dentro deles qual foi o denominador comum que teve nesses loss. E através desse processo de eliminar o denominador comum todas as vezes que você encontra ele, é que vai até chegar um momento que, uau, era isso. Mas você vê isso através do loss. E é uma assunção, se é possível
algum dia no futuro não ter dias perdedores? Não, isso é uma falácia. E esse é o começo que você tem que lidar para entender o seu loss. O loss é parte permanente do seu jogo. O loss não desaparece. Você tem que perder corretamente. Você não elimina trades perdedores, você não elimina dias perdedores, você precisa entender isso. Você precisa parar de ficar correndo atrás do seu rabo no trading. O objetivo não é parar de perder. O objetivo é perder da maneira correta. O seu loss eles contêm as sementes dos seus futuros gains. Os seus gains futuros estão com você agora. Eles estão dentro do seu loss. O loss que você experimenta agora contém o seu futuro. Abre eles. E você precisa investigar, você precisa usar o seu loss para o seu futuro. Ele contém o seu futuro. O seu futuro de trades ganhadores, de trades consistentemente ganhadores, o seu futuro não evita trades perdedores, não evita dias perdedores. Você não tem que focar em ganhar. Ganhar não é a sua responsabilidade. Você é o stopper, o estopador. O estopador é você e a ação é a ganhadora. Você não faz nada para produzir um trade ganhador, nada. Você só reza. É tudo que você faz. Então, pare de desrespeitar o seu loss. O loss é onde está o seu futuro. Os seus trades ganhadores estão dentro dos seus trades perdedores. Pare de tentar escapar eles. E seja homem, seja mulher, encare e faça corretamente. Você precisa fazer um plano, um objetivo para ser disciplinado. Porque a disciplina é um músculo. E quando ela está lá, ela fica como presa dentro. E é difícil você perder a disciplina depois que você tem ela. O trading é uma versão microcósmica da vida. O mercado é uma versão microcósmica da vida. Ele espelha a vida. As mesmas características para ser um trader, para operar corretamente, são as mesmas características para viver a vida corretamente. Se você trabalhar em se tornar um trader disciplinado, é impossível que essa disciplina não espalhe em outras áreas da sua vida. É uma jornada que praticamente nunca termina. Não tem final a esta jornada. Ela te desafia todos os dias, em milhares de formas diferentes. Tem um aspecto no trading que eu amo absolutamente.